O que você vai descobrir hoje pode mudar para sempre a forma como você enxerga a Bíblia. Há um capítulo oculto que milhões estão lendo sem saber e foram enganados. Fique comigo até o final, porque depois de ouvir isso, você nunca mais olhará as Escrituras da mesma maneira. Milhões estão sendo enganados. Se sua Bíblia traz Daniel 13, livre-se dela agora mesmo. Você pode ainda não perceber, mas milhões de fiéis neste momento estão lendo um capítulo que nunca deveria estar lá. Ele se chama Daniel, capítulo 13. E se a sua Bíblia o contém, você já foi vítima de uma mentira. Não se trata apenas de uma falha de tradução. É uma adulteração que se infiltrou nos púlpitos e seminários. Quando você descobrir o que há dentro desse capítulo, entenderá por que a igreja primitiva lutou para bani-lo. Mas agora ele voltou e está sendo lido como se fosse palavra de Deus. Uma vez que ouvir isso, não poderá ignorar. Esse capítulo é conhecido como a História de Susana. Relata a vida de Susana, uma mulher muito bela e fiel a Deus. Enquanto se banhava em seu jardim privado, dois anciãos, juízes respeitados, espreitam e a observam às escondidas. Sente o desconforto? Algo nessa narrativa parece deslocado. Aproveitando-se de sua vulnerabilidade, eles a pressionam com uma ameaça cruel. Se deite conosco, exigem, ou divulgaremos que esteve em segredo com um jovem. O que se segue parece uma lição de coragem. Susana recusa, é falsamente acusada, é condenada à morte por adultério que nunca cometeu. Neste momento, talvez você pense, isso soa como uma poderosa lição sobre resistir à injustiça. Mas existe algo mais sério por trás dessa história. Quando Susana está prestes a morrer, aparece um personagem familiar, Daniel. Mas não o Daniel das visões apocalípticas ou da cova dos leões. Este é um jovem Daniel, mostrado como um prodígio em sua primeira grande demonstração de sabedoria. Ele interrompe a execução com uma proposta: interrogar separadamente os acusadores. E o resultado é devastador. Um afirma que o encontro ocorreu sob uma árvore de mastique. O outro garante que foi debaixo de um carvalho. O público se espanta. A verdade vem à tona. Susana é declarada inocente. Os anciãos corruptos são punidos. A sabedoria de Daniel é exaltada. Mas antes de prosseguirmos, reflita. Essa história realmente combina com o restante do livro de Daniel? Pense. O verdadeiro Daniel fala de visões de bestas emergindo dos mares, interpretações de sonhos revelando reinos futuros, escritas em paredes anunciando queda de impérios, profecias que desenham séculos. Não há dramas de tribunal ou contos de donzelas resgatadas. O livro de Daniel é um tratado profético sobre revelações divinas e os destinos das nações. Então, por que incluir uma história que não fala sobre o exílio babilônico, o juízo de Deus ou visões proféticas? Aqui está o ponto crítico. Este capítulo nunca esteve nos manuscritos hebraicos originais. Reflita. Nenhum único estudioso judeu o aceitou. Nenhum manuscrito o contém. Nenhum profeta jamais o confirmou. E Jesus, que citou Daniel com autoridade, nunca sequer mencionou Susana. Ainda assim, esta história se infiltrou em milhões de Bíblias. Isso não é apenas curioso, é profundamente alarmante. Talvez você pergunte, mas é só uma história, qual o problema? É aqui que o discernimento espiritual se torna indispensável. Precisamos encarar uma questão vital. Se aceitarmos que relatos humanos sejam misturados com escrituras divinamente inspiradas, onde isso termina? Não se trata de um simples capítulo, é sobre um precedente que ameaça toda a base da autoridade bíblica. Se permitirmos adições humanas, como reconhecer o próximo erro? Quem decide o que é legítimo? Como impedir novos acréscimos? Quando a verdade divina se mistura com a criatividade humana, gera-se confusão. Quem foi responsável por essa inclusão?
Acredite, ao descobrir quem inseriu e por qual motivo, sua visão mudará completamente. A história de Susana não está apenas fora de lugar. Ela é parte de algo muito maior. À primeira vista, Daniel 13 não parece perigoso, parece até inspirador. Fala de justiça, mostra a verdade triunfando. Ele parece moral, soa como algo bíblico, mas não é inspirado por Deus. O perigo não está apenas no que o capítulo diz, mas em para onde ele te conduz. Deixe-me explicar melhor. Quando você abre a Bíblia no livro de Daniel, o verdadeiro Daniel encontra profecias, sonhos e visões revelando o futuro. Mas ao ler Daniel 13, você se depara com algo que aparenta ser espiritual, mas não foi inspirado pelo Espírito Santo. A mente, então, começa a aceitar o falso como igual àquilo que Deus realmente falou. E é aí que o verdadeiro perigo se instala. Quando a linha entre o que é inspirado e o que foi inserido se torna borrada, fica cada vez mais fácil aceitar novas distorções. E com o tempo, já não importa mais se foi Deus quem disse ou não. Você apenas confia que, se está na Bíblia, deve ser bom. É exatamente assim que o engano opera. Ele não chega com bandeiras vermelhas, mas com um sorriso acolhedor. Foi por isso que Jesus nos alertou em Mateus 24, dizendo que nos últimos dias, até os escolhidos poderiam ser enganados. Agora pense comigo. Se Satanás conhece o livro de Daniel e sabe que ele revela a linha do tempo profética, mostrando a queda de impérios, a ascensão do anticristo e o retorno de Jesus, não faria sentido ele tentar desviar a nossa atenção? Não faria sentido enterrar a verdadeira mensagem sob uma camada de histórias aparentemente inofensivas? Se ele conseguir te convencer de que um capítulo que Deus nunca escreveu é tão válido quanto os que ele realmente inspirou, isso deixa de ser apenas um erro. É infiltração. Aqui está a tensão que precisamos enfrentar. A história de Susana em Daniel 13 não é abertamente maligna. Ela não te incentiva a pecar, nem promove a idolatria. E é justamente isso que a torna tão sutil e perigosa. O engano mais eficaz é aquele que parece correto, mas tem raízes em uma fonte errada. E uma vez que você abre espaço para um capítulo feito por homens, acaba criando brecha para um segundo, um terceiro. E logo você não estará mais lendo a palavra de Deus, mas sim religião, ideias humanas, não a voz divina. Não estou dizendo que Daniel 13 irá transformar você em um falso mestre da noite para o dia, mas estou afirmando uma verdade crítica. O problema não é apenas o que ele diz, é o que ele substitui. Cada vez que você confia em uma palavra falsa, você ignora a verdadeira. Cada vez que você defende um capítulo criado por homens, você enfraquece seu apego à verdade divina. E num momento de crise, quando você precisa desesperadamente de respostas e entendimento sobre a profecia bíblica, a última coisa que precisa é de um capítulo que Deus nunca inspirou. Deixe essa realidade penetrar em seu coração. Agora, para onde vamos a partir daqui? Vamos mergulhar ainda mais fundo para entender como Daniel 13 se encaixa em um padrão maior de engano, um padrão que já está infiltrando igrejas, escolas e até mesmo Bíblias nas prateleiras de hoje. Permaneça comigo, porque o que vamos desvendar a seguir pode mudar para sempre a maneira como você lê as Escrituras. Deixe-me te fazer uma pergunta que pode parecer um pouco louca a princípio. E se Daniel 13 não fosse apenas um erro? E se não fosse simplesmente um capítulo extra adicionado casualmente? E se fosse uma peça estrategicamente colocada de um plano muito maior? Reflita profundamente sobre isso, porque o que vamos explorar agora pode explicar muito mais do que apenas um capítulo estranho. Pode revelar a razão pela qual milhões de pessoas estão sendo lentamente desviadas do caminho correto, sem sequer perceber. Se o engano viesse, ele não viria com chifres e um rosto horrendo.
Ele viria vestido de justiça como um anjo de luz. O livro de Daniel não é apenas uma narrativa histórica, é um dos livros mais proféticos de toda a Bíblia. Ele descreve a ascensão e queda de impérios, a chegada do Messias, a manifestação do Anticristo e até mesmo o retorno glorioso de Jesus. Então, se existisse um livro que Satanás mais desejaria corromper, seria este. Por quê? Porque confundir o livro de Daniel significa confundir a mensagem sobre o fim dos tempos. E confundir a mensagem dos últimos dias significa que as pessoas estarão menos preparadas para reconhecer o verdadeiro sistema da besta quando ele se revelar. Isso não é coincidência, isso é uma estratégia bem planejada. Agora chegamos à parte mais assustadora. Se Daniel 13 for aceito como quase verdadeiro, isso abre as portas para algo ainda mais perigoso do que um capítulo falso. Abre caminho para doutrinas falsas, profecias enganosas e até falsos messias. E muito em breve, o mundo estará desesperado por respostas. As pessoas buscarão algo que pareça santo, que soe bíblico, mas que não confronte o pecado, nem chame ao arrependimento. E se elas já aceitaram uma mentira dentro do livro de Daniel, estarão vulneráveis para cair de cabeça na próxima. Daniel 13 não é um problema isolado, é um teste. Um teste para ver se estamos atentos ou se estamos dormindo com as Bíblias abertas, mas os olhos espirituais fechados. Porque uma vez que a confiança nas Escrituras é quebrada, mesmo que seja apenas por um único capítulo falso, as comportas da confusão se abrem completamente. E é nesse momento que o inimigo age, não com uma espada, mas com uma caneta. Deixe-me te fazer uma pergunta desconfortável. Se Daniel 13 conseguiu entrar na sua Bíblia sem que você percebesse, o que mais pode estar escondido à vista de todos? Reflita profundamente sobre isso, porque este problema não é mais sobre apenas um capítulo. É sobre a base inteira da sua fé. Se algo foi adicionado sem a permissão divina, então algo também pode ter sido removido sem que soubéssemos. E se até mesmo algumas palavras foram alteradas, que verdades preciosas podem ter sido enterradas junto com elas? É aqui que o perigo se torna ainda mais real. Porque, e aqui está o que muitos não percebem, o inimigo nem sempre tenta apagar a verdade de forma evidente. Muitas vezes, ele apenas a reescreve, sutilmente. Tão sutil que você nem percebe. Um versículo omitido aqui, uma tradução errada ali, e com o tempo surge um evangelho completamente diferente. Agora, é exatamente aqui que seu alerta deve disparar. Porque no momento em que você permite que um capítulo falso, como Daniel 13, permaneça na sua Bíblia, a porta é aberta. E é isso que o inimigo deseja. Veja, a serpente no Éden não gritou mentiras, ela sussurrou. Foi isso mesmo que Deus disse. E é exatamente isso que ocorre hoje, quando capítulos extras são inseridos ou versículos inteiros são eliminados. Essa dúvida começa a se infiltrar nas igrejas. Será que Deus disse mesmo? E uma vez que essa dúvida é plantada, tudo o mais se torna negociável. Permaneça comigo, porque vamos aprofundar ainda mais. Você já comparou lado a lado diferentes versões da Bíblia? Experimente fazer isso. Em algumas versões, versículos inteiros estão ausentes, como Mateus 18:1, sumiu, ou como Atos 8:37, desapareceu. E se você estiver lendo sem verificar, jamais saberá o que lhe foi ocultado. E aqui está a verdade. Você não precisa de uma nova tradução da verdade. Precisa permanecer firme na palavra que jamais muda. Quanto mais permitimos que a palavra seja editada, mais fácil se torna para a falsidade se misturar. E aqui está a parte assustadora. Uma vez que aceitamos a ideia de que as Escrituras são flexíveis, o próximo passo é ensinar doutrinas que Deus jamais autorizou. E depois disso, levantar falsos mestres com falsos evangelhos que conduzem a um falso Cristo.
Tudo isso porque algumas páginas foram acrescentadas e outras suprimidas. Então, aqui está o próximo passo, e ele é urgente. Pergunte a si mesmo, se conseguiram adicionar Daniel 13 sem avisá-lo, o que mais poderiam ter acrescentado? É por isso que Deus ordena que testemos todos os espíritos, não apenas os que pregam no púlpito, mas também aqueles que se escondem entre as páginas. Não por medo, mas por zelo, porque você deseja ouvir a verdadeira voz de Deus e não uma versão fabricada. Então, aqui está o que estou dizendo, de forma direta. Não presuma que toda a Bíblia é segura. Teste-a. Não assuma que cada capítulo é inspirado. Compare. Não pense que toda a palavra foi dirigida a você. Confirme, porque o engano sempre parece santo até que você ilumina a verdade. Teste agora, antes que seja você quem seja testado depois. Vamos diminuir o ritmo e ser honestos. Se a sua Bíblia contém Daniel capítulo 13, isso não é apenas um pequeno erro. É um sinal de alerta gigantesco. E a pergunta não deveria ser o que está nesse capítulo, mas sim quem o colocou lá e com qual intenção. Porque aqui está algo que poucos percebem. Se alguém teve a ousadia de acrescentar um capítulo falso à Bíblia, o que mais essa pessoa seria capaz de alterar? Agora estamos entrando em terreno perigoso. Não se trata de um erro de impressão, mas de uma manipulação espiritual. Deixe-me ser claro, porque esta talvez seja a frase mais importante deste vídeo. Se o alicerce da sua fé é construído sobre uma Bíblia que Deus não escreveu por completo, então toda a estrutura da sua fé já está comprometida. E isso não é alarmismo, é a realidade. A palavra de Deus é sagrada, completa e selada. Quando você acrescenta algo a ela, mesmo que seja apenas um capítulo, não está apenas reescrevendo a Bíblia, está reescrevendo o destino eterno das pessoas. Agora, quero fazer uma pergunta pessoal. Você já conferiu sua Bíblia para ver se Daniel 13 está lá? A maioria nunca fez isso. E é justamente por isso que o engano funciona, porque ele parece espiritual, parece inofensivo, mas sob a superfície é veneno disfarçado de verdade. E o que é ainda mais perigoso, uma vez que uma mentira entra na sua Bíblia, outras a seguirão. Você começa a aceitar notas de rodapé como se fossem fatos. Começa a confiar em conteúdos extras como se fossem doutrina e para de fazer a pergunta mais crucial para qualquer cristão. Isso foi realmente o que Deus disse? Porque se não foi, não deveria estar nas suas mãos, nem na sua casa e muito menos no seu coração. Agora, eu sei o que você pode estar pensando, mas não é apenas uma história. Não posso simplesmente ignorá-la? Não, porque o que está em jogo aqui não é apenas uma história, é o padrão. Se um capítulo falso pode se misturar às escrituras como se nada estivesse errado, com o tempo as pessoas deixarão de saber o que é real e o que não é. E uma vez que essa linha se torna turva, a verdade desaparece. É exatamente assim que o inimigo age. Ele não ataca com uma espada, mas com sutileza. Ele rebatiza a mentira como tradição. Planta capítulos falsos na sua Bíblia para plantar crenças falsas na sua mente. Então, vamos ser diretos. Se a sua Bíblia contém Daniel 13, ela não é um item de colecionador. Não é apenas uma versão diferente. Não é um simples extra. Ela está corrompida. E se você se importa com a sua alma, se importa com aquilo que Deus realmente disse, se deseja discernir entre o que é eterno e o que é falso, precisa se livrar disso imediatamente. Porque se o inimigo conseguir se infiltrar nas páginas da sua Bíblia, é apenas uma questão de tempo até que ele invada também seus pensamentos. Não permita que isso aconteça. Não deixe um capítulo falso guiar você a uma fé falsa. Troque, limpe e volte à palavra de Deus, pura, inabalável e imutável. Porque em um mundo repleto de edições, atualizações e reescritas, apenas a palavra do Senhor permanece eterna. E essa é a única verdade capaz de salvar você.
porque somente a genuína palavra de Deus pode nos conduzir à salvação. Muitos ainda se confundem ao estudar o livro de Daniel. Você sabia que existem mais de 450 traduções da Bíblia apenas em língua inglesa? Embora muitas dessas versões não sejam mais utilizadas, algumas permanecem populares até hoje. Infelizmente, grande parte dessas traduções não conseguiu preservar de maneira fiel e precisa a palavra de Deus. As traduções que citaremos a seguir devem ser totalmente evitadas, pois usá-las pode levar a graves erros teológicos, à pregação de um evangelho corrompido e a uma imagem falsa de Jesus. Diversas traduções da Bíblia carregam vieses e falhas introduzidas pelos próprios tradutores, que por vezes modificam o texto para apoiar suas crenças pessoais. Além disso, algumas traduções foram feitas por uma única pessoa, quando o ideal seria um trabalho em conjunto entre especialistas de diferentes denominações. Certas versões chegam a omitir partes inteiras da Bíblia ou inserir conceitos que não existiam nos manuscritos originais. Essas traduções devem ser evitadas durante qualquer estudo bíblico sério. Ao estudar a palavra de Deus, é fundamental recorrer a uma representação autêntica dos autógrafos originais, os manuscritos primitivos dos 66 livros bíblicos. Isso ajuda a prevenir a contaminação da mensagem original, mantendo a pureza da revelação divina. A Bíblia é perfeita e inspirada por Deus. Por isso, não devemos alterá-la para encaixá-la em nossas opiniões ou interpretações pessoais. É sempre melhor citar as Escrituras diretamente do que recorrer às palavras de qualquer pastor, pregador, teólogo ou estudioso, independentemente de seu renome ou experiência cristã. Somente a Bíblia é totalmente confiável e proveitosa para ensinar, corrigir, instruir e repreender, conforme lemos em 2 Timóteo 3,16. Um exemplo concreto disso são os manuscritos do Mar Morto, textos antigos que comprovam a veracidade da Bíblia. Ao longo dos séculos, muitos se questionaram se os textos bíblicos sofreram alterações, e foi essa descoberta arqueológica que ajudou a elucidar essa dúvida. Esses manuscritos antigos estavam escondidos em regiões remotas e foram encontrados por acaso, mudando a história para sempre. Trata-se de antigos textos judaicos da época do Segundo Templo, descobertos entre 1946 e 1956. Atualmente, estão guardados no Santuário do Livro, no Museu de Israel, e têm valor histórico, religioso e linguístico incalculável. Eles representam alguns dos manuscritos mais antigos já encontrados dos livros que hoje compõem o cânon bíblico, permitindo-nos vislumbrar o pensamento religioso do judaísmo daquele período. Curiosamente, foram pastores que descobriram os pergaminhos, algo que parece quase simbólico. A descoberta aconteceu na região da Cisjordânia, perto do Mar Morto, desvendando 12 cavernas cheias de preciosidades arqueológicas. A primeira descoberta ocorreu entre novembro de 1946 e fevereiro de 1947. Após encontrá-los, especialistas iniciaram uma análise criteriosa para verificar a autenticidade dos documentos. Testes posteriores confirmaram que a maioria dos manuscritos datava dos 2 últimos séculos antes de Cristo e do 1º século. Com a autenticidade comprovada, estudiosos passaram a entender a importância bíblica desses documentos, sobretudo em relação ao Antigo Testamento. Eles provaram que as cópias atuais dos textos sagrados são fiéis aos originais, contrariando acusações de que a Bíblia teria sido alterada ao longo dos séculos. Isso representa uma prova concreta de que os manuscritos do Mar Morto reforçam a confiabilidade e a autenticidade das Escrituras que lemos hoje.
Deus nos presenteou com uma coleção de 66 livros, e não é de se admirar que muitos se perguntem se a Bíblia que temos hoje é a mesma de séculos atrás. A descoberta dos manuscritos mostra que sim, ela permanece verdadeira. A Bíblia é um livro de história, mas não se compara a qualquer outro encontrado em bibliotecas públicas. Ela narra a origem da Terra e prediz o fim do mundo, um escopo que nenhum outro livro histórico jamais cobriu. Afinal, ninguém esteve presente na criação para registrá-la, e por isso ninguém além de Deus poderia descrever os primórdios de nossa existência. Nós, cristãos, somos privilegiados por conhecer o fim de todas as coisas através das Escrituras. O Senhor revelou o futuro não para saciar nossa curiosidade, mas para preparar nossos corações e não sermos pegos de surpresa. Devemos ser imensamente gratos a Jesus por compartilhar conosco o que está por vir. A Bíblia é um livro profético. Contém 735 predições sobre eventos futuros, sendo que um quarto de seus capítulos traz pelo menos uma profecia. Desde Gênesis até Apocalipse, a Bíblia é essencialmente um texto de revelação profética. Embora algumas partes abordem a profecia mais intensamente, a verdade é que todas as profecias já cumpridas até agora foram realizadas com precisão total. As que ainda restam, cerca de 20, tratam principalmente do retorno de Jesus e dos acontecimentos que o sucederão. Estamos atentos ao cumprimento dessas últimas profecias, pois elas precedem a volta do nosso Senhor. A Bíblia é absolutamente central para a fé cristã, pois é a fonte onde encontramos informações sobre Deus, quem Ele é, o que fez e o que ainda fará. Também revela a natureza humana, nossa história, nossas necessidades espirituais e a solução divina para nosso estado pecaminoso. Além disso, estabelece padrões de certo e errado e revela a vontade soberana do Criador para nossas vidas. Como a fé cristã se fundamenta na esperança de um futuro eterno, a Bíblia é indispensável para orientar nosso caminho até a eternidade. Sua relevância é tão imensa que seria impossível exagerá-la. A Bíblia é um livro extraordinário e inigualável, escrito por aproximadamente 40 autores humanos ao longo de 1500 anos. Desde Moisés, no século XV a.C., até pescadores, agricultores e guerreiros, diferentes pessoas de distintas origens contribuíram para sua composição. Mesmo com essa diversidade, a Bíblia mantém uma unidade impressionante, que se estende de Gênesis a Apocalipse. Essa harmonia, segundo a fé cristã, não é resultado do talento humano, mas da atuação do Espírito Santo. A dificuldade de criar algo semelhante se torna evidente ao lembrar que, mesmo com toda a literatura mundial à disposição, seria impossível reproduzir uma obra como a Bíblia. Ela é um produto sobrenatural, diferente de qualquer outro livro, apresentando uma visão coesa de Deus e da história humana. Embora alguns autores tenham usado fontes históricas anteriores, a Bíblia não é uma mera reprodução, mas uma revelação original e autoritativa da verdade divina. A origem da Bíblia só pode ser explicada como uma obra sobrenatural, guiada pela inspiração do Espírito Santo. Seu conteúdo confirma isso, trazendo revelações que ultrapassam a capacidade humana de entendimento e transmitindo a perspectiva divina sobre os acontecimentos da humanidade. A Bíblia não é apenas sobrenatural em sua origem, mas também em sua mensagem. Trata da salvação, do perdão, da justiça, da restauração espiritual e da esperança da vida eterna. Seu escopo é infinito, abrangendo desde a eternidade passada até a eternidade futura, o que inevitavelmente requer revelação divina. Por que confiar na Bíblia? Todos nós depositamos fé em algo,
Mesmo os mais céticos confiam plenamente em diversas coisas todos os dias. Quando se levantam, confiam que suas pernas os sustentarão. Quando nos sentamos, confiamos na cadeira. Temos fé de que, ao inspirarmos, o oxigênio estará presente para nos sustentar. Ao deitarmos para dormir, acreditamos que a terra continuará girando, trazendo o amanhecer. Escolhemos confiar nessas coisas por causa de sua constância e fidelidade anteriores. Se não fosse assim, viveríamos em um estado constante de medo e incerteza, sem conseguir descansar a mente. A Bíblia faz declarações ousadas sobre si mesma. Embora algumas pessoas acreditem que possam escolher quais partes aceitar, o próprio livro não nos oferece essa alternativa. Ele declara ser a palavra inspirada de Deus, verdadeira em toda a sua essência, e um manual seguro para orientar a nossa existência aqui na Terra. Ignorar essa realidade é negar a sua autoridade completa. Em Lucas 4:4, Jesus respondeu: "Está escrito, o ser humano não viverá só de pão." Confiar que isso não é verdade colocaria em dúvida todas as demais promessas das Escrituras. É ilógico querer reivindicar as promessas ignorando as instruções. Durante séculos, reis, ditadores e sociedades inteiras tentaram eliminar a Bíblia, mas ela permanece firme, sendo o livro mais vendido de todos os tempos. As palavras da Bíblia oferecem uma esperança incomparável, que não é encontrada em nenhum outro texto religioso, impactando e transformando a vida de milhões. Outras religiões podem ter seguidores fiéis, mas muitas vezes sua lealdade se baseia no medo ou no esforço humano. A Bíblia, por outro lado, traz algo único, uma promessa gratuita de vida, esperança e propósito concedida pelo próprio Deus Todo-Poderoso. As palavras das Escrituras têm o poder de transformar até os corações mais endurecidos, pois ecoam como verdade no mais profundo da alma humana, como diz Eclesiastes 3:11. Ainda que muitos rejeitem, desprezem ou ignorem a Bíblia, o seu impacto sobre aqueles que a abraçam não pode ser subestimado. Deus nos deu a liberdade de escolha, mas também nos presenteou com um manual de vida plena e significativa. Em 1 Pedro 2:11-12 lemos: "Amados, peço que, como estrangeiros neste mundo, se afastem dos desejos carnais que lutam contra a alma. Vivam de maneira exemplar entre os descrentes, para que, mesmo que vos acusem injustamente, ao observarem as boas obras de vocês, glorifiquem a Deus no dia da sua visitação." A Bíblia nos chama a viver de forma íntegra, para sermos testemunhas vivas da graça divina. A palavra de Deus nos oferece uma base sólida para a vida. Em Mateus 7:24-28, Jesus ensina que quem ouve e pratica suas palavras é semelhante a um homem sensato que construiu sua casa sobre a rocha. As tempestades vieram, os ventos sopraram com força, mas a casa permaneceu firme porque tinha bons alicerces. Quem ignora essas palavras, no entanto, constrói sobre a areia e vê sua obra ruir com grande destruição. Quando Jesus terminou essas palavras, a multidão ficou maravilhada com seu ensinamento. Deus fala e podemos confiar plenamente em sua palavra. Em seus escritos, o apóstolo Paulo utiliza o termo grego theopneustos, que significa soprada por Deus, para descrever a natureza das Escrituras. Essa expressão aparece apenas uma vez em toda a Bíblia, sublinhando o caráter único da palavra divina. Assim como o próprio Deus, sua palavra é eterna. Isaías 40:8 afirma: "A erva seca, a flor murcha, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre." A palavra do Senhor é imutável, porque provém daquele que é a verdade. Em 2 Pedro 1:20-21, somos lembrados de que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, mas sim de homens que falaram movidos pelo Espírito Santo. Podemos confiar que Deus é verdadeiro e, portanto, a sua palavra também é.
Mais do que confiável, a Bíblia é extremamente prática. Segundo Warren Wiersbe, renomado professor bíblico, as Escrituras nos ajudam de 4 maneiras: ensinando o que é certo, doutrina; mostrando o que está errado, repreensão; orientando como corrigir erros, correção; e ensinando como viver corretamente, instrução na justiça. Cada parte da Bíblia é valiosa, e não apenas algumas seções. Além disso, a palavra de Deus nos prepara para a missão mais importante: obedecer ao chamado de fazer discípulos de todas as nações. Em Mateus 28, 18, 20, Jesus declara que toda autoridade lhe foi dada e nos envia a ensinar e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com a garantia de que estará conosco até o fim dos tempos. A Bíblia também revela nossa verdadeira identidade através dos olhos do nosso Criador. Ao estudarmos as Escrituras, vemos um retrato de quem somos e somos desafiados a ajustar nossa vida conforme essa visão. Quando o Espírito Santo nos mostra manchas e imperfeições, cabe a nós agir e mudar, buscando a plenitude que Ele planejou para nós. Olhando para a Bíblia, aprendemos que somos filhos de Deus. Todos podem tornar-se seus filhos, bastando aceitar o convite para recebê-lo no coração. Além disso, as Escrituras revelam que somos um povo peculiar, escolhidos e moldados com identidades únicas. Somos chamados a ver nossa singularidade refletida nas páginas sagradas. Se queremos viver de maneira correta, devemos ouvir e obedecer à palavra escrita de Deus. A Bíblia nos fornece o padrão pelo qual distinguimos o verdadeiro do falso. Ela nos revela o caráter de Deus. Ter uma visão errada dele é o mesmo que adorar um ídolo. A Bíblia também nos mostra o caminho da salvação e nos capacita a servir a Deus de maneira efetiva. Meditar nas Escrituras e praticar seus ensinamentos traz sucesso para a nossa vida, como diz Josué 1:8. Não cesse de falar deste livro da lei. Medita nele dia e noite para que tenhas o cuidado de agir segundo tudo o que nele está escrito. Então prosperarás e serás bem-sucedido. Tiago 1:25 reforça que quem olha atentamente para a lei perfeita da liberdade e a pratica será abençoado. A palavra de Deus revela o pecado em nós e nos ensina como vencê-lo. Ela ilumina o caminho e nos torna mais sábios do que muitos mestres. Sem a orientação da Bíblia, corremos o risco de desperdiçar nossos anos com o que é fútil e passageiro. Como Jesus advertiu em Mateus 7, 24, 27, a sabedoria está em ouvir e praticar seus ensinamentos, para construir uma vida que resista às tempestades. Estudar a Bíblia nos ajuda a enxergar além das tentações, evitando os erros cometidos por outros. Aprender pela dor é duro. É muito melhor aprender através das experiências narradas nas Escrituras. Personagens bíblicos como Davi nos mostram tanto vitórias, como sua derrota de Golias, quanto tragédias, como a consequência devastadora do pecado com Batseba. A Bíblia não foi escrita apenas para ser lida, mas para ser estudada e aplicada. Ler sem absorver é como mastigar alimentos sem engolir. Não traz nenhum benefício. Ignorar a Bíblia é tão prejudicial quanto ignorar a lei da gravidade. As consequências são inevitáveis. Sua importância para a nossa vida não pode ser subestimada. Estudar as Escrituras é como buscar ouro. Se cavarmos superficialmente, encontraremos apenas poeira dourada. Mas quanto mais nos aprofundamos, mais riquezas espirituais descobriremos. E para quem deseja ver mais provas da veracidade da Bíblia, há ainda muitas outras descobertas surpreendentes que nos aguardam. Se essa mensagem falou com você, inscreva-se no canal, compartilhe neste vídeo e continue firme na jornada de conhecer cada vez mais a palavra de Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.